Essa sempre foi a viagem dos nossos sonhos, mas eu confesso que a gente nunca imaginou que faria isso com uma criança tão pequena. Cruzar o oceano para encarar o desafio de percorrer mais de 4.000 quilômetros por terra pelo sul da África. Serão 20 dias de expedição e a nossa jornada começa agora, por Cape Town. Nas próximas 72 horas vamos desbravar cada canto dessa que é considerada uma das melhores cidades do mundo para viajar. Será que ela é mesmo tudo isso? E nesse episódio, as nossas primeiras impressões, os desafios da mão inglesa e no final vamos fazer algo pela primeira vez e mostrar qual meio nós escolhemos para seguir essa viagem. A nossa aventura africana começou. Olá, meu povo, chegamos aqui no aeroporto de Cape Town. O Pedro tá ali pegando o carro que a gente vai alugar. Na verdade, a gente chegou aqui na África do Sul por Joanesburgo, a gente chegou ontem. Ficamos só de passagem mesmo, porque a ideia é a gente começar os passeios aqui por Cape Town. E a gente vai passar os próximos 3 dias aqui em Cape Town. Vamos mostrar tudo pra vocês. Pra começar, como que vai ser esse desafio de encarar a mão inglesa, porque aqui é a mão contrária, né? Olha só que estranho entrar como passageiro pelo banco do motorista. Vamos começar as barbeiragens? Eu vou dar uma treinada aqui, tá bom? Nossa, a seta é desse lado. A seta é desse lado também. Não, e o problema de dirigir também na mão inglesa, você tá com a sua cabeça condicionada, né? Você vai olhar pro lado contrário pra você entrar na via. Tudo, eu vou fazer tudo errado, né? Cara, e a cada susto que a gente passa, a gente olha rápido pro lado do motorista, só que não tem motorista, parece que o carro tá andando sozinho. Não sei como que faz, amor. Olha que bonitinha a casinha. Chegamos na casinha que a gente vai ficar nos próximos 3 dias aqui em Cape Town. Dizem que esse é o Rio de Janeiro dos sul-africanos. Vou deixar vocês tirarem suas próprias conclusões com essas imagens aqui. Gente, olha, não sei se eu consigo comparar isso aqui com o Rio de Janeiro, mas que o lugar é bonito, isso é, viu? E hoje a gente tirou o dia para conhecer a Camps Bay, que é essa praia aqui que a gente tá, que tem vista para Table Mountain. Agora a gente vai almoçar aqui na praia, depois a gente vai subir a Table Mountain. Tem gente que faz essa subida aí de trekking, a gente não vai fazer dessa vez. Se tem bondinho, a gente vai de bondinho e aproveita mais tempo lá em cima. Pedro já tá pagando de gringo aqui, já levou um golpe ali comprando. Já levou o primeiro golpe. Comprando uns quadros. Comprando uns super quadros, faturado, super, né? Preço pra gringo trouxa. Quem nunca, né? Quem nunca pagou de gringo trouxa viajando, então. Olha aí, amor, parapente. Olha lá. Caraca, deve ser bonito pra caramba voar aqui de parapente. A África do Sul possui 3 capitais e Cape Town é a capital legislativa, uma cidade vibrante, boêmia, com natureza exuberante. Estando aqui, nós entendemos por que frequentemente ela é classificada dentre as melhores cidades do mundo. Quem vai dormir no carro gostosinho? A gente parou aqui no lugar de estacionar para subir a Table Mountain. Aí a gente comprou o ticket para subir ela entre 4 e 4 e meia, que é o tempo para a gente subir e andar lá em cima para ver o pôr do sol lá de cima. Cara, e é bonito, viu? Que lugar incrível. A gente estava bem ansioso para conhecer aqui. E tá superando as expectativas. A gente comprou com antecedência, né? Apesar de que agora é baixa temporada, mas quando é alta temporada é extremamente essencial comprar com antecedência. Ama colocar no roteiro lugares icônicos e a Table Mountain é um deles. Essa é uma das 7 novas maravilhas naturais do mundo. No Brasil, nós temos as Cataratas do Iguaçu e a Floresta Amazônica nessa lista.
Mas como a natureza é imprevisível, dessa vez ela nos pregou uma peça para depois nos recompensar. E a gente veio ver o pôr do sol na Table Mountain e olha só a vista que a gente conseguiu do pôr do sol. Dá pra ver nada, meus amigos. Mas eu não tava com muita esperança não, porque ontem a gente chegou e tava desse jeito. 5h30, tá dando 5h30, você acha que ainda vai dar ainda? É uma coisa amarela, eu acho. Uma coisa amarela, não vai ser bem o pôr do sol. Por mim a gente vai descendo já. E a gente já tinha perdido a esperança do pôr do sol, mas olha isso aqui, gente. E a gente veio jantar na Short Market, que é uma ruazinha bem bonitinha, cheia de restaurante. Olha só. E a gente foi no restaurante que é The Blues Room. Cara, é muito legal. Acho que é um dos primeiros restaurantes com live music, pelo que a gente viu aqui. E eles tocam jazz africano. Não sei se é todos os dias, mas hoje que a gente chegou aqui tava tocando. Pena que a gente não pôde ficar muito, porque o menininho ali, ó, já tá passado de sono, mas a gente conseguiu aproveitar pelo menos um pouquinho, bem legal lá, a comida tava muito boa. Ó, chegamos na Sé de Cape Town. Nossa, velho, acho que a gente não tá num lugar legal aqui não. Cara, é muita Sé de São Paulo, olha só, a bagunça. A gente tá abusando de você, né, neném? Mas tá cedo ainda, não deu nem 9 horas, você já tá passado. Balancing on a weary line. Trust you and jump down. I'll keep my status quo up here. Nosso terceiro dia explorando Cape Town. Hoje a gente vai seguir até a pontinha do continente africano, passando por uma estrada cênica, considerada uma das estradas mais bonitas do mundo. E também vamos passar pela Penguin Beach. Vamos ver os pinguins sul-africanos e a gente vai chegar lá no Cabo da Boa Esperança, o antigo Cabo das Tormentas. E hoje a gente tem que entregar esse carro aqui, mas a nossa jornada continua por terra. A gente vai fazer todo o litoral sul-africano e a gente vai mostrar como que a gente vai fazer isso daqui a pouquinho para vocês. Cara, a gente começou aqui na rota da Champions Peak e olha só que maravilha, cara, de vista. Bom, não sei se a gente queimou a largada, mas a gente já encostou aqui no primeiro mirante que a gente viu. I know I'll meet you down the line. You'll ask why I wasted my time. And I'll say I didn't know better. Começando o passeio aqui para ver os pinguins e a gente já achou um ali. Ai, que gracinha, gente. Cadê? Where's the penguin? It's there, mommy, so cute. Say hello to him. Say hello. Hello, penguin. Cara, nem pensei que era tão fácil ver eles assim. Mas o passeio é bem turístico mesmo, sim. O pessoal vai andando, não pode chegar perto dos pinguins, né? Claro, para preservação. Não pode ter interação. Mas só de ver eles de pertinho, velho, é muito bonitinho. Gente, é a primeira vez que a gente tá vendo pinguins. Assim. Antes de começarmos a planejar esse roteiro, a gente nem imaginava que teria pinguins na África. Ao contrário da crença popular, eles não precisam de gelo nem de neve para sobreviver. Essa colônia aqui abriga cerca de 2.000 pinguins, mas eles são considerados uma espécie em extinção. Where's the monkey? He's eating. What he's eating? Ah, say hello to him.
Seguimos pela Península do Cabo e fomos até o Cabo da Boa Esperança, o ponto mais sudoeste da África. E claro, pagamos R$150 por pessoa na entrada só para sorrir na plaquinha que a gente sempre ouve falar nas aulas de história. Achamos um pouco superfaturado, mas o ingresso é para a entrada no parque e dá acesso a mirantes como Cape Point com vista do farol, que é bem bonito. Can bother us to step on our feet. Oh no, step on our feet. Ver os pinguins de perto nos fez relembrar o que viemos buscar nesse continente, que é ver os mais incríveis animais do planeta em seu habitat natural. Mas antes de chegarmos nos grandes safaris, temos uma baita jornada por terra. E como em todas as nossas expedições, é o que vamos encontrando pelo caminho que faz a jornada tão especial. E o que vem pela frente vai ser ainda mais incrível, porque vamos fazer algo pela primeira vez, que estava nos nossos planos há muito tempo e que nem imaginávamos realizar aqui na África. Imagina cruzar um país que a gente não conhece com um bebê de 2 anos dirigindo uma casa enorme pela mão inglesa. Será que vale a pena fazer uma viagem de motorhome assim pela África? Ou será que encontraremos muitos desafios pelo caminho? São tantas perguntas, mas o que eu posso adiantar é que os nossos quintais daqui pra frente serão surreais. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e até a próxima!